Olá, neste trecho eu vou tratar sobre os direitos das pessoas migrantes de acordo com o recente e importantíssimo relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre a situação dos direitos humanos no Brasil. Sobre os migrantes, inicia a Comissão Interamericana reconhecendo que os fluxos migratórios apresentam boas oportunidades de benefícios ao Brasil, tais como o favorecimento do multiculturalismo e o crescimento econômico trazido pelo aporte de contribuição que os migrantes oferecem ao Brasil. Ao mesmo tempo, reconhece a Comissão os desafios que os fluxos migratórios também impõem, como, por exemplo, o recrudescimento do sentimento de xenofobia, das práticas de preconceito e discriminação, e também a demanda maior por serviços públicos, né, por direitos sociais que geram custos ao Estado brasileiro. Portanto, a Comissão Interamericana parte dessas duas premissas que devem ser equilibradas pelo Estado brasileiro, pelo poder público. Também anota a comissão um elogio à relativamente recente Lei de Imigração de 2017, a Lei 13.445, que modernizou o regime regulatório da migração no Brasil, adotando como eixo central o acolhimento dos migrantes e refugiados e também o respeito aos direitos humanos dessas pessoas, de modo que passou a não criminalizar, a não rechaçar a migração, ao contrário, passou a trabalhar na perspectiva de acolher essas pessoas, respeitando as suas peculiaridades e os seus direitos específicos. A comissão também apresentou alguns comentários interessantes a respeito do refúgio, num primeiro momento elogiando a iniciativa do Estado brasileiro de garantir os direitos básicos dos candidatos a refúgio, sobretudo por fornecer um documento de identificação às pessoas que protocolam um pedido de refúgio, portanto, mesmo antes da concessão do direito ao refúgio, do reconhecimento da condição jurídica de refugiado, o Estado brasileiro já fornece um documento de identificação com o qual o candidato ao refúgio pode obter documentos básicos como carteira de trabalho e número de CPF, com os quais ela passa a ter acesso a direitos sociais e a serviços públicos essenciais. E a comissão, portanto, elogia essa iniciativa do Estado brasileiro, ao mesmo tempo que critica as dificuldades práticas, né, as dificuldades. Nesse sentido, a Comissão Interamericana adverte o Estado brasileiro a capacitar os servidores públicos e as pessoas que trabalham com os refugiados, no sentido de que passem a reconhecer e a admitir os documentos próprios dessa população. Por último, a Comissão Interamericana reconhece os avanços na legislação brasileira que pune as práticas preconceituosas e discriminatórias por motivo de xenofobia, mas critica as situações práticas e recorrentes no Brasil de discriminação, de tratamento desigual e desvantajoso direcionado às pessoas migrantes e refugiadas, sobretudo no ambiente de trabalho. E, nesse sentido, a comissão apresenta alguns dados que indicam um tratamento significativamente desvantajoso que é direcionado às pessoas migrantes,
Por exemplo, essas pessoas são submetidas a jornadas degradantes e exaustivas e a carga de trabalho em percentuais superiores àqueles a que os brasileiros são submetidos. Portanto, a comissão recomenda ao Brasil a adoção de medidas no âmbito laboral com vistas a corrigir essas assimetrias, que ainda persistem no dia a dia, no cotidiano das repartições públicas brasileiras, cujos funcionários, cujos servidores, por não conhecerem os direitos dos refugiados e por não conhecerem o documento próprio dos candidatos ao refúgio, acabam por negar os direitos dessas pessoas, acabam por se recusar a reconhecer a validade do documento que foi fornecido pelo Estado brasileiro aos refugiados e aos candidatos ao refúgio. Com isso, há dificuldades tanto na esfera pública e na esfera privada, porque direitos básicos não lhes são garantidos, e também alguns serviços, inclusive serviços essenciais oferecidos pela iniciativa privada, como aluguel de casas e como a abertura de contas bancárias, acabam sendo obstaculizados por conta dessas dificuldades.